nós vamos falar de Rio Grande do Sul, porque tivemos na última semana, a publicação das medidas que foram assinadas pelo presidente Lula em torno da repactuação de dívidas no Estado. Tá? Basicamente é isso, foi na quarta-feira última. Entretanto, tem vários fatores, várias situações aqui que mostram um cenário de dificuldade ao acesso. Para falar a respeito deste tema e de como que esse efeito burocrático ele acaba desgastando ainda mais o Estado, né, e os moradores, quem está precisando desse tipo de acesso, nós vamos conversar agora com Antônio da Luz, ele que é o economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, participa conosco pela internet, ao vivo, nesta edição do Agricultura BR no canal do Boi. Antônio, obrigado pela sua participação mais uma vez. Nós tivemos a publicação, a primeira questão que eu faço é se isso agradou principalmente o setor agropecuário do Rio Grande do Sul e quais são os principais elementos que fazem com que essa ação ela tenha dificuldade para atingir aquele que precisa ser atingido. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Um prazer estar contigo aqui mais uma vez, falando para a tua audiência. A medida provisória ela ficou aquém do que nós esperávamos e do que nós pedimos. Mas se ela está a uma distância que é compatível ou uma distância interestelar do que nós pedimos, nós vamos precisar passar pelo processo de emendas parlamentares e nós vamos precisar conhecer os decretos que são adicionais à medida provisória. O que tornou essa medida distante do nosso pedido? Primeiro ponto, ela só trata de recursos controlados. E os recursos livres? E os produtores que tomaram crédito com recursos livres? Não merecem nenhum tipo de subvenção? Não merecem uma renegociação com subvenção? Só os controlados? Mas engraçado, a maior parte do dinheiro do Plano Safra, do anúncio do Plano Safra, são recursos livres. São livres de mercado. Para anunciar e para dar um número grande no Plano Safra, para que dê aqueles quase 500 bilhões, aí os recursos livres são importantes. Agora, na hora que dá um problema, que esse produtor já pegou um crédito mais caro e que precisa de uma renegociação, aí o crédito livre está fora. Não, nós não entendemos desse jeito. Um segundo ponto importante é que deixou fora as dívidas das estiagens. E para nós, no Rio Grande do Sul, pouco importa se um produtor teve perdas por estiagem ou por excesso de chuvas. O que interessa é que ele teve perdas. Ele teve perdas. E o Ministério da Fazenda, aqui eu quero fazer um parênteses. O Ministério da Agricultura nos permitiu e nos proporcionou uma reunião direto com os técnicos do Ministério da Fazenda, o que demonstra que o Ministério da Agricultura está querendo soluções mais próximas daquilo que nós estamos buscando. E nós quero agradecer aqui publicamente ao Carlos Tete por ter, e o ministro Carlos Favor, por consequência, por terem aberto este canal para que nós pudéssemos levar os pontos para a Fazenda, que nos parece que é onde estão havendo as travas. Não é nem tanto no Ministério da Agricultura, mas é mais no Ministério da Fazenda mesmo. Então, se lá que está travando, então era importante conversar com as pessoas que lá estavam e, com isso, abrir um diálogo franco de ideias para que nós pudéssemos chegar num ponto. Ao deixar de fora as dívidas das estiagens, o governo, através do Ministério da Fazenda, alega, não, mas o Decreto Legislativo 36, que esse foi criado para o Rio Grande do Sul, ele dá conta só do ano de 24. Sim, mas o Decreto 36 não proíbe o governo de usar um outro recurso de uma outra modalidade, com uma outra concepção, para essa parte das estiagens. Não resolve porque não quer. Sabe? Não quer. E por que eu digo porque não quer? Porque a austeridade fiscal não parece ser a marca que esteja definindo os limites dessa renegociação. Porque na terça-feira da semana passada,
nós tivemos a divulgação do resultado primário nominal do Brasil e nós tivemos o pior resultado em 12 meses da história. Então, o governo, se tem uma coisa que ele está fazendo, é gastar, e de maneira desequilibrada. Para onde está indo esse dinheiro? Para educação, para saúde, para segurança, para infraestrutura, para o agro? Não temos visto isso. Agora, no agro, ao limitar aos efeitos do excesso de chuvas, nós temos um limitador muito significativo da capacidade de resolver os problemas dos produtores, porque eu vou dizer um negócio, tem regiões inteiras cujo problema não é excesso de chuvas, foram as 2 últimas safras com estiagens. Um outro ponto que precisa ser criticado, até para que seja melhorado, é a gincana tributária, a gincana burocrática. O produtor vai ter que levar lá para um comitê municipal para ser observado, a Comissão de Desenvolvimento Rural e Sustentabilidade, enfim, um comitê que se reúne por pessoas voluntárias uma vez por semana, 1 hora por semana. Imagina, vai levar mais de ano para resolver esse negócio. O Ministério da Fazenda acredita que essa comissão irá resolver em bloco por instituição financeira. Mas não é isso que as instituições financeiras entenderam e não é isso que está escrito. Então precisa ser melhor clareado essa situação. Então, diante de todas essas questões, Fabiano, nós propusemos um rol de emendas parlamentares. Na sexta-feira mesmo nós produzimos elas, juntos com a CNA, e elas desde ontem estão sendo distribuídas para os parlamentares para que a gente possa fazer daquele limão uma limonada. Antônio, uma das questões aqui que eu vi até como um cenário de absurdos são algumas comprovações de perdas por conta do fator climático enchente, excesso de chuvas. Precisa ser comprovado até para que se tenha ali as perdas materiais de alguma maneira calculadas para que seja lançado. Se eu não estou enganado, esse trecho está ali na publicação voltada para a agricultura familiar. Mas dos fatores que mais pesa, e que você destacou logo no começo, é em relação à tomada de crédito por parte do produtor rural, que normalmente é com juros livres, e eu sempre digo que se for sobre esse aspecto, o produtor nem precisava ter um lançamento de plano safra para fazer a tomada de recursos financeiros, que são das próprias instituições financeiras que atuam no estado, no caso, no Rio Grande do Sul. Como é que isso foi considerado pelo Ministério da Fazenda, pelo Ministério da Agricultura, já que isso foi debatido algumas vezes antes dessa publicação da medida provisória? Sim, isso eles fazem o seguinte entendimento. Não, se é livre, é livre. Não, livre é livre. Não é com a gente, livre é livre. Ah, mas na hora de anunciar o Plano Safra, aí aquele livre serve, ele é bonzinho, sabe? Muita gente vai entender a minha metáfora, que eu sei que não é a mais adequada, mas acho que serve bem para explicar o que acontece. Sabe aquela namoradinha lá, ou namoradinho, que a pessoa tem, mas tem vergonha de apresentar para a mãe, de levar em casa, de mostrar para os amigos? Parece ser o juro livre. Na hora de fazer a festa, da alegria, ele serve. Na hora de formalizar, não, aí eu quero distância dessa criatura. Não, acho que as coisas não podem ser dessa forma. E quanto à comprovação de perdas, eu acho que a gente tem que parar de achar sempre que o produtor é um malfeitor, é um bandido e em qualquer momento ele vai engrupir o governo. Não, o produtor não tem essa índole, muito pelo contrário. E o que não quer dizer, por outro lado, que não tem que ter nenhum tipo de mecanismo. Nós entendemos que tem que ter um mecanismo. E o laudo técnico agronômico é o mecanismo. Assim foi em todas as renegociações do passado. E por que o laudo técnico funciona? Porque aquela é uma operação bancária. Se o técnico fizer um laudo fraudulento, a instituição bancária, a instituição financeira, irá processá-lo. E se tem alguém que eu não gostaria que me processasse, são os agentes financeiros. Segundo ponto, como envolve recursos públicos, a União irá processá-lo. Esse agrônomo que fizer um laudo, ou um médico veterinário, caso de pecuária, esse profissional vai responder perante a União. E eu também não gostaria de ter os advogados da União arguindo contra mim. E é o seguinte, Fabiano, eles te processam nas áreas civis e criminais.
Eu respondo como o cara responde como crime. E sem dizer que ele é um membro, ele tem um conselho de classe que endossa o seu exercício profissional. Se esse profissional fizer um laudo fraudulento, ele vai se entender com as instituições financeiras, com o governo e com o seu conselho de classe, podendo ele ficar não só sem sua profissão, sem o direito de exercer sua profissão, mas com muito dinheiro para devolver para as instituições financeiras e para a União. Então, o profissional, o agrônomo, o veterinário que assina esses laudos, dependendo se é agricultura ou se é pecuária, ou outras profissões que também se envolvem no processo, eles precisam ter e tem efetivamente um compromisso com a verdade muito grande, porque se for feita uma fraude, ele vai beneficiar o produtor e se prejudicar, se auto se auto emular. Então, eu não acho que faça algum sentido. Eu confio no trabalho desses profissionais e o incentivo para fazer o certo está ali. Agora vai passar para a comissão municipal? Não, tenha santa paciência. Tá certo, Antônio da Luz. Antônio da Luz, nós temos um minuto ainda para conversar. E a questão é o seguinte, nós temos então um lançamento de uma medida provisória que ela não atende da maneira adequada, ela, inclusive, ela deixa de lado uma série de demandas que eram vigentes e que são visíveis a quem acompanha o que vem acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. No caso do produtor rural, gaúcho, que vai precisar dessas questões, que não está nem sendo atendido dependendo de como que ele tomou o crédito dele. Qual que é o indicativo que se leva a esse produtor frente à questão de não estar sendo atendido completamente e também ao efeito burocrático do que foi publicado? A orientação que nós estamos dando a ele é que venha dia 8 no Tratoraço em Porto Alegre. É isso que ele tem que fazer. Não tem mais nada para fazer que não seja isso. Ele não tem outro assunto mais importante para resolver que não seja estar aqui e apoiar o movimento, que ele é parte. Porque o movimento tem dado muito respaldo e tem trazido o governo para uma negociação de uma maneira muito diferente do que seria se não tivesse o povo na rua. Ele tem que vir para a rua de maneira democrática, de maneira republicana, de maneira ordeira, para discutir o problema do agro. Não é para discutir ministro do Supremo, intervenção militar. Não, isso é coisa não urna. Isso são outros movimentos em outros momentos com outra turma. Aqui é para discutir o problema do agro. Então, se é para discutir o problema do agro, tem que estar aqui. Porque uma vez com esse debate com os produtores, nós vamos dar respaldos para os parlamentares, que a partir de agora é função deles fazer as emendas, apresentar as emendas e defender as emendas. A Federação da Agricultura já fez as emendas. Nós escrevemos as emendas juntos com a CNA. Por sinal, a nossa confederação, como de costume, fazendo um trabalho belíssimo, brilhante, na articulação política, está todos os parlamentares com as emendas sendo apresentadas, graças ao maravilhoso trabalho também da nossa confederação. Então, qual é o papel do produtor? Estar junto, dar apoio, dar respaldo, para que as coisas aconteçam em direção dos interesses deles. Então, enquanto nós não tivermos a publicação dos decretos e as normatizações todas prontas para serem aplicadas pelo sistema financeiro, o que resta ao produtor é se manifestar, e é isso que ele tem que fazer.